Aí eu vou apresentar a tela, essa tela tem dado certo até o momento. Então vamos lá, gente. Hoje está apresentando a tela. Está dizendo para mim que está apresentando. Então hoje a aula é sobre força e campo magnéticos. Então o que eu vou fazer hoje? Eu vou introduzir os conceitos que vocês já viram, então eu vou introduzir rapidamente cada conceito. Ou melhor dizendo, eu vou revisar rapidamente cada conceito que vocês já viram. E aí eu vou fazer um exemplo de cada conceito. E aí acaba a aula. Então vamos lá, eu já deixei o primeiro slide prontinho. A abordagem aqui é um pouco diferente da abordagem feita para o campo elétrico. Para o campo elétrico a gente disse qual que era a lei de força, né? A lei de Coulomb. E aí, com a lei de Coulomb, a gente chegou e definiu um campo elétrico a partir da força elétrica em uma partícula. Aqui a gente vai fazer diferente. A gente vai dizer que existe um campo magnético B. Cadê o mouse? Existe um campo magnético B, dado, ele existe, e a gente vai trabalhar com esse campo magnético, vai dizer como é que funcionam partículas num campo magnético. E aí, na aula, semana que vem, a gente vai ver as fontes de campo magnético. Então, por que isso? Porque um dos motivos é que no livro está assim. O outro motivo é que não é tão simples dizer qual é a fonte de um campo magnético, nem como é que o campo magnético se comporta, diferentemente da carga pontual, que é a força 1 sobre R quadrado. Então vamos lá. E a fonte de cargas elétricas, de campos elétricos são cargas elétricas, a fonte de campos magnéticos a gente não sabe, mas a gente vai ver que o campo magnético ele é gerado ou por ímãs permanentes, que são materiais magnéticos, que são ímã, tipo ímã de geladeira, ou materiais que são polarizados e ganham uma polarização, que são materiais chamados ferromagnéticos, que eles são polarizados permanentemente, ou por correntes elétricas. Isso a gente vai ver a aula que vem. Nessa aula, a gente vai supor que existe o campo magnético. Esse campo magnético vai gerar uma força magnética FB em partículas carregadas em movimento. Então, vamos lá. Força elétrica ela agia em partículas carregadas. Não importa se elas estavam se mexendo ou não. A força magnética só vai agir sobre partículas carregadas em movimento. E vocês viram, que eu sei que vocês viram, porque vocês todos fizeram a lição do Moodle, que a força magnética é dada sobre uma carga Q com velocidade V, é QV vetor B. Né? A força magnética é isso daqui. QV vetor B. Como é que eu calculo V vetor B? Produto vetorial, né? Aqui eu faço a regra da mão direita, vai aparecer mão esquerda, talvez para você, porque está espelhado. Então, eu vou fazer com as duas. Você faz assim, V vetor B, a mão que parecer direita para vocês quer dizer que a força está na direção do dedão. Módulo carga, né? Isso aqui está na direção do dedão para Q maior que zero. Se fosse Q menor que zero, né? Seria menos V vetor B, estaria para baixo. Então, aqui eu teria aqui, então, FB de Q maior que zero. Ou aqui eu teria FB para Q menor que zero. Aí é chamar... Toda vez que aparece uma grandeza nova, a gente gosta de dar unidades para ela. Então, o campo magnético, que é uma entidade abstrata por enquanto, o campo magnético ele vai agir sobre coisas, ele vai agir sobre cargas em movimento, por essa expressão.
Então, o campo magnético ele tem a unidade de Tesla, porque Tesla foi quem trabalhou muito com magnetismo e essas pessoas merecem ser recompensadas de alguma maneira, né? Mesmo depois que morreu, não sei, o pessoal pode vir a ficar sabendo, né? Se você olhar aqui, é Newton, Coulomb, metro por segundo. Então, é Newton dividido por Coulomb, que multiplica segundo dividido por metro. É a unidade no sistema internacional. Unidade do sistema internacional é fácil, certo? É só fazer análise dimensional da expressão e substituir as unidades. Então vamos lá. Vermelhinho. Determina a direção inicial do desvio das partículas carregadas, conforme elas entram nos campos magnéticos mostrados nas figuras. O que é a direção do desvio da partícula? A direção do desvio da partícula é a aceleração. Por que é a aceleração? Eu tenho a posição, tenho a velocidade. O desvio da partícula, a partícula está indo numa direção. O desvio da partícula é quando você muda a direção da velocidade. Notem que quando aqui, se você tem força QV vetor B, tem que a força. Uma coisa importante aqui é que a força é ortogonal a B. Só que vai implicar que o trabalho do campo magnético, que é a integral de linha, integral de linha de A até B, de F escalar dx, né? Vai ser igual. Vai ser igual ao quê? Integral de A até B Q V vetor B escalar V dt. Então, aqui é F perpendicular V. Eu tenho V, não sei se dá para enxergar que eu escrevi pequenininho. Eu tenho V aqui, né? V aqui. Mas isso aqui quer dizer, isso aqui é ortogonal a V. Se eu faço o produto escalar de V com um negócio que é ortogonal a V, isso aqui é igual a zero. Isso aqui quer dizer, para mim, que o trabalho da força magnética é zero. Pelo teorema trabalho em energia cinética, então WB igual a ΔK, que é zero. Então implica que módulo de V é constante. Pelo teorema de trabalho em energia cinética, a velocidade da partícula tem módulo constante, sob a ação de uma força magnética. Então vamos lá, o desvio da partícula carregada é o desvio da velocidade. Então é a aceleração. Desvio das partículas carregadas. Aceleração. Mudança na direção da velocidade de V. Então a aceleração é proporcional à força, porque eu só tenho a força magnética. Então, vamos lá. O x significa que B está para dentro, né? Para dentro. Então, B está para dentro, a partícula está aqui. Se essa partícula está aqui, o meu V está para cá. E B está para dentro. Então, V vetor B, se eu faço V vetor B, está para lá, para cá, V vetor B está para cima. Como a carga é positiva, essa força aqui está para cima. Aqui, B está para cima, o V está para cá, então V, vetor B está para dentro da lousa, certo? Vocês estão enxergando isso. V vetor B está para dentro da lousa. V vetor B está para dentro da lousa, isso. Aqui a minha lousa está para frente, então vocês estão vendo o oposto. Mas é menos. A carga é negativa, então a força aqui está para fora da lousa, certo? Aqui
Aqui a força é igual a zero, certo? Vocês concordam comigo que aqui a força é igual a zero? Porque B e V estão paralelos. E aqui, aqui é mais complicado. Ó. B tá sim. Então B está para cá e a velocidade está para cá. Então V vetor B, a força é perpendicular aos dois, certo? Então a força está no plano perpendicular a esses caras. Que a força é V vetor B, que é V vetor B. Então é perpendicular a V, perpendicular a B. Então ela é perpendicular ao plano que contém V e B. Eu não fiz esse exercício antes, então aqui está na sorte. Achei que eu ia conseguir fazer, né? Então, plano perpendicular a VB. V está no plano da lousa, B está no plano da lousa, então F está para dentro da lousa ou para fora da lousa. Como a carga é positiva, e V vetor B, V está para cá, e B está para cá, V vetor B, quando eu faço a regra da mão direita, vai estar para dentro da lousa. Então a força está para dentro da lousa. Tudo bem, gente? Não sei, é meio complicado esse negócio de ensinar coisas em 3 dimensões online, porque a lousa, enfim, não dá nem para mostrar na lousa, né? Mas enfim, isso aqui é só para vocês terem ideia da direção. Então vamos lá, vocês viram a partícula, vocês viram já estudaram a partícula carregada no campo magnético uniforme. F aqui é V vetor B, onde B é constante, certo? Então suponhamos, inicialmente, o que a gente supõe inicialmente? Supõe inicialmente que V perpendicular a B. Nesse caso, o movimento se dá num plano perpendicular a B. Por quê? Porque F magnética é QV vetor B. Se V é perpendicular a B e F é perpendicular a B, F e V vão estar num plano. Então, se F está também ortogonal, ela não vai empurrar a partícula nem para cima nem para baixo. F vai estar, então, empurrando a partícula, a dinâmica vai acontecer no plano, que é o plano perpendicular a B. E aí, como F perpendicular a V, tenho que. O módulo de V é constante. O módulo é constante. Sendo o módulo constante, e F perpendicular a V, eu tenho movimento circular uniforme. Movimento circular uniforme. Na figura, né? Você vê, F está sempre perpendicular. E por continuidade, ou ele está sempre para fora ou sempre para dentro. Então ele vai formar em cada ponto ele vai estar para dentro, ele vai estar perpendicular, né? Que nem força centrípeta, o negócio que está girando assim. Você põe um negócio para girar. Então FB em módulo ele é QVB, que ele é massa vezes aceleração, que é mv quadrado sobre r, né? Onde r é r, esse r aqui. Isso aqui é r. Então daqui eu posso tirar o raio do meu movimento circular uniforme da partícula carregada, que ele vai ser QB, ele vai ser mv sobre QB, certo?
Então, raio igual a mv sobre QB. Mas eu posso tirar mais coisas. Eu posso definir velocidade angular. Ômega é igual a V sobre R. Isso aqui, ômega é igual a V sobre R. É QB sobre M. E o período do movimento? Porque já que é circular, né? Sendo circular, ele volta para o mesmo ponto, né? O período do movimento é T igual a 2π sobre ômega, né? Porque é assim que a gente calcula. É 2π sobre ômega é igual a 2π m sobre QB, certo? 2π m dividido por módulo de Q. Para ser positivo, porque o ômega pode estar para um lado ou para o outro, vem sinal de B. E o importante, que é ômega e T, não dependem de R. Ômega e T não dependem de R. Olha que legal. Então, não importa o raio, em particular, não importa a velocidade da minha partícula, se ela estiver nesse movimento circular, com velocidade perpendicular ao campo uniforme, vai ter sempre o mesmo período. Não importa se eu estou numa órbita aqui, se eu estou numa órbita aqui, ou se eu estou numa órbita maior, todas circulares, certo? Circulares. O período é sempre o mesmo. E a velocidade angular, lógico, é sempre a mesma. Então a gente pode aplicar isso no acelerador ciclotron. O que é um acelerador ciclotron? Acelerador, acelerador ciclotron é um acelerador de partículas, né, idealizado aqui, formado por dois pedaços, que são chamados de Ds. D porque tem formato de D. É como se eu pegasse um círculo e cortasse no meio e afastasse. Então, esse D, primeiro aqui, está separado desse D, segundo, por uma... como é que fala? Por uma distância desprezível em relação às dimensões do objeto. E aqui tem ligado uma fonte de tensão, que sempre que a partícula passa para cá, ela vai ganhar uma energia cinética. Ela vai ganhar uma energia cinética, porque aqui vai ter uma diferença potencial, de modo que de um lado a diferença potencial é positiva, do outro lado é negativa. Toda vez que a partícula passa, toda vez que a partícula passa, ela vai ganhar uma energia cinética, que é igual ao módulo da carga vezes ΔV, né? Quando ela passa por aqui, como se fosse um campo... Como é que fala? Como é muito pequenininho, dá para aproximar por um campo constante, campo elétrico constante aqui. Então, uma variação de energia cinética é módulo carga vezes ΔV. Então, a aproximação tem revolução. Então, a partícula começa aqui no meio, ela começa a fazer o circulinho. Ela vai aumentando, aumentando. Cada vez que ela aumenta é um período, e ela vai até sair. Então, N revoluções. Então, suponha que ela faça N voltas para sair da partícula. Em cada D, né? A partícula está sujeita a um campo elétrico. Desculpa, um campo magnético. Partícula. Então aqui eu tenho B para cima. Então em cada D ela faz um movimento circular uniforme. Só que chega na metade ela sai do D. Está sujeita a B constante.
Se ela está sujeita a B constante, num tempo, delta Tzinho igual a T sobre 2, certo? Meio período, ela está com B constante, ela anda meio círculo, e ao cruzar os Ds, porque são dois Ds, certo? Isso aqui posso chamar de um D, em formato de D, tá vendo? Cruzar os Ds, ela ganha, é como se tivesse um campo elétrico uniforme, né? Ela ganha, partícula, ganha uma energia cinética que vocês já viram na primeira aula, na segunda aula, ΔK, que é igual a Q delta V, isso. Módulo de Q. O negócio é montado para que isso aconteça. Delta V. Então, se eu tenho. Então, eu vou continuar aqui. Então, se eu tenho N voltas, vai implicar que eu vou ter N. O delta K total vai ser N módulo de Q delta V, certo? Não, desculpa. Não vai ser isso, gente. Vocês estão prestando atenção? A cada T sobre 2, cada vez que cruza, eu ganho delta K de Q delta V. Como cruzo duas vezes em uma revolução, quando eu dou N revoluções, isso aqui vai ser 2N módulo de Q delta V. Então, essa aqui é a minha energia cinética total, supondo que a partícula saiu aqui do repouso. De um pontinho aqui no centro do repouso, começa a fazer o caracol muito próximo, de modo que em cada pedaço ele se aproxime como uma metade de círculo. Ele ganha energia. Quando ele ganha energia, o raio muda, né? Quando ele ganha energia, a velocidade muda, então o raio muda. Então ele vai agindo, ele vai andar numa órbita de maior raio no outro. Aí ganha mais energia, é uma órbita de maior raio, e assim por diante. Vocês estão me acompanhando, gente? Vocês estão prestando atenção? Como é que funciona? Então vamos lá. Um ciclotron, que é esse negócio que eu falei, esse tipo de acelerador de partículas, projetado para acelerar prótons em raio externo, assim. E aí tem um momento em que ele sai, né? O ciclotron tem um tamanho, eu sei que R é mv sobre QB. Se eu vou ganhando energia cinética, eu vou aumentando V. Se eu vou aumentando V, como M, Q e B são constantes, se eu vou aumentando V, eu vou aumentando R. Então a partícula vai ficando com um raio cada vez maior até atingir o raio do objeto. A partícula não pode andar num raio maior do que o raio do D aqui, né? Então, quando ela atingir o raio máximo, aqui está furado, né? Ela sai pela tangente aqui. E aí ela sai rápida, e é isso que as pessoas gostam. As pessoas gostam de acelerar partículas para bater partículas e ver o que acontece com as interações fundamentais da natureza. Então, um ciclotron projetado para acelerar prótons tem raio externo de um valor. Os prótons são emitidos praticamente em repouso aqui do meio, né? A partir de uma fonte central. Solta prótons, larga prótons aí, eles começam a ser acelerados. Então, aqui vai ter uma diferença de 600 volts. Então, delta V. Próton é carga positiva. Cada vez que ele cruza essa lacuna, ele vai sofrer uma diferença de 600 volts. No sentido
ou seja, aqui, se ele está para cá, a delta V, o V daqui é maior que esse. Se ele está para cá, o V aqui é maior que esse, de forma que ele está sempre sendo acelerado positivamente. Então, eles estão entre os polos de um eletroímã. Eletroímã é uma coisa que gera corrente, gera campo magnético, onde o campo é B. O ciclotron vai gerar um campo magnético vertical para cima para poder andar em volta. A. Encontre a frequência do ciclotron para os prótons nele. Frequência angular de movimento. B. Encontre a velocidade na qual os prótons saem do ciclotron. Né? Ele vai sair com uma velocidade aqui. Vai dar número de voltas e vai sair com uma velocidade. Cadê? C. Encontre sua energia cinética máxima. Energia cinética máxima dos prótons. Se eu tenho velocidade, eu sei a energia cinética. D. Quantas revoluções um próton faz no ciclotron? Para esse, você tem que lembrar aqui que para n voltas, o ΔK total é isso daqui. É 2n que multiplica o ΔK de uma partícula. Aí, se eu sei ΔV, sei a energia cinética total que eu calculei do item anterior, eu sei quantas revoluções ele faz. E se aí eu multiplico o número de revoluções pelo período de revolução, eu encontro por qual intervalo de tempo o próton acelera. Então, eu sei que a frequência angular do ciclotron, ela é o quê? É um movimento circular uniforme. Movimento circular uniforme, a gente viu, né? Opa! A gente viu que a velocidade angular é V sobre R, né? Que é QB sobre M. Então, ômega igual a QB sobre M. Certo? Eu vou criar a letra B. Velocidade. Cadê? Velocidade na qual os prótons saem do ciclotron. Os prótons saem do ciclotron numa velocidade que depende do raio da partícula. Eu sei que, então, R é igual a mv sobre QB. Isso vai me implicar que V é só uma continha aqui, QBR dividido por M, onde Q é a carga do próton, que é a carga do elétron, né, em módulo. B eu tenho, R eu tenho, e M é a massa do próton, que eu também tenho. Então eu sei calcular V. C, energia cinética máxima. Ou seja, esse V aqui é o V com que ele sai aqui. Ele vai sair com uma velocidade final V. Energia cinética máxima, energia final é igual a meio de mv quadrado, igual a meio de mv ao quadrado, que é meio de m ômega quadrado. Isso aqui também é igual a ômega r, né? R quadrado. Certo? Número de revoluções. A gente viu que o ΔK total é esse negócio. Como a cada vez que ele cruza, ele ganha uma energia cinética que é
essa daqui, né? Da K1, que eu vou chamar. Se em uma revolução ele cruza duas vezes, eu peguei aqui, aí ele veio para cá e veio para cá de volta. Ele cruzou duas vezes. Se ele cruzou duas vezes, ele vai ganhar 2Q delta V por revolução. Então, em N revoluções, ele ganha 2NQ delta V. Por outro lado, isso aqui é igual a meio de mv quadrado, igual a meio de m ômega quadrado r quadrado. Isso aqui vai me implicar... O que vai me implicar isso? Eu quero n, certo? Então, n... Né, eu quero o número de revoluções. Então, n é igual a 1/4 de m ômega quadrado r quadrado com ômega igual a QB sobre m, né? Ômega é QB sobre m. Certo? Tá tranquilo por enquanto. Letra E, período de revolução. Não, ele não quer o período, né? Ele quer o tempo total, é isso que ele pergunta? Intervalo, por qual intervalo de tempo? Tempo total. No ciclo. No ciclotron. Então eu tenho que uma revolução. Explica que o meu período de revolução não depende do raio, então ele vai ser o mesmo para cada revolução. Toda revolução vai ter o mesmo período. Então o período é 2π sobre ômega, que é igual a 2πm sobre QB. E aí, então, N revoluções. Meu ΔT é N período de uma revolução, que é igual a 2πmn sobre QB. Certo? Aí vocês vão lá, substituir os números e ficam felizes. Certo? É porque vocês têm que fazer essa conta numa lista. Então é isso, gente. O ciclotron não tem segredo. Certo? Vocês escrevem quando tiver problema. Então vamos para o outro tipo de coisa. Seletor de velocidades. O que é o seletor de velocidades? Tem uma partícula aqui. Suponha que esse cara aqui seja um lançador de partículas. Tipo um tubo de raios catódicos. Assim, ele vai lançar partículas. Ele é um acelerador de partículas, pequenininho. Ele é tipo um canhão de elétrons. Ele vai lançar partículas com várias velocidades. A força elétrica, se eu tenho um campo E e um campo B, um campo E para cima, e um campo... Suponha que ele jogue partículas positivas. Aqui é elétron, mas não importa. Para a ideia é isso. Partículas positivas. É positivo. Se eu tenho um campo E para cima, a força elétrica vai ser sempre QE. Força elétrica. Ok. Se eu tenho um campo magnético que sai da lousa, a força magnética, OQV, vetor B. Notem que a força elétrica não depende da velocidade da partícula. Então, se esse bicho aqui, esse canhão de elétrons, soltar elétrons para tudo quanto é velocidade, sempre nessa direção. Sempre ele solta na direção aqui, essa direção horizontal, mas com várias velocidades. Então, a força elétrica é sempre igual, mas a força magnética vai depender da velocidade. Então, a força elétrica, QE, se Q é positivo, vai estar para cima. A força magnética, QV, vetor B, vetor B, se Q é positivo, vai estar para baixo.
Só que só vai existir um valor de velocidade que faz com que a partícula continue em linha reta, que é o valor de velocidade que faz com que a força elétrica seja balanceada por essa força magnética. Então, vamos lá. Então, a gente tem a força de Lorentz. Por que é isso? Porque foi ele que escreveu isso primeiro. Não primeiro, mas ele que deixou bonitinho. Então, a força total sobre a partícula, que é chamada de força de Lorentz, que é força eletromagnética, QV vetor B. Então, a única maneira de você ter que essa partícula saia por esse pedacinho aqui a gente coloca um aparador, né? Um negócio com um furinho, e a partícula tem que sair para o furinho, aqui na horizontal e sair para o furinho. Tá a resposta aqui, né? Então, para que a partícula seja na horizontal, eu tenho que ter o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter F igual a zero. Daí ele vai sair com a velocidade, que é a velocidade que foi lançado aqui. Se ele sair com uma velocidade menor, a força elétrica ganha. Se ele tiver uma velocidade. Vamos fazer a conta primeiro. F igual a zero. Então, isso aqui vai me implicar que QE é igual a menos QV vetor B, mais V é perpendicular a B, porque a V está no plano da lousa e B está para fora. Isso que vai me implicar que QE é igual a QVB. Isso que vai implicar que E é igual a VB. Só que vai implicar que V é igual a E sobre B. Então, a partícula só vai sair, isso aqui é chamado seletor de velocidades, porque seleciona a velocidade, certo? É só essa que passa. Essa mais o errinho que tem aqui, né? Tem sempre um erro no negócio que é devido à incerteza que você tem. Não é nem a incerteza, né? Você tem uma incerteza na velocidade, mas ela é cancelada por isso. Aqui você tem, a partícula pode fazer uma deflexão bem pequenininha, porque vai estar muito próximo de E sobre B, de modo que ela saia, faz a deflexão e sai por aqui. Aqui V não é E sobre B. A velocidade inicial desse cara. Não sai com E sobre B, sai com outro valor. Mas conforme eu vou diminuindo esse buraquinho, vai ficando cada vez mais próximo de E sobre B. O erro vai diminuindo. Então, aqui é isso que eu queria falar. Se V for diferente de E sobre B, a partícula bate no aparato. Isso aqui eu estou chamando de aparato. Aparato é um negócio que é colocado, certo? E não sai pela fresta. Tudo bem, gente? Tem uma lista extra aí que apareceu no site, porque a lista de exercícios da semana de força magnética, a gente viu, só tinha exercício de partículas carregadas. Que é até aqui. Aqui acabaria a matéria, segundo a lista de exercícios. Então, existe uma lista de exercícios. Como é que chama? Complementar, que é para vocês treinarem, porque na prova cai toda a matéria, não cai só a lista, não cai só essa sessão. Então, vocês têm que fazer os exercícios de lá para ficarem felizes e não ficarem tristes na prova. Tudo bem, gente? Vocês entenderam o negócio aqui de o que é um seletor de velocidades?
Para cima eu tenho uma força elétrica, para baixo tem uma força magnética, a força elétrica é sempre igual, força magnética varia com a velocidade. Então vai existir uma velocidade na qual ela se balanceia e a partícula continua horizontal, que é essa daqui, V igual a E sobre B. Se V é menor que E sobre B, significa que a força elétrica ganha da força magnética. A força magnética é menor. Então a partícula vai para cima, se for positivo. Se V é maior que E sobre B, que é elétron, né? Mas eu vou fazer assim. Eu vou tirar elétron e vou escolher próton. E aqui também é positivo. Na prática, um elétron andando para o lado negativo é a mesma coisa que o próton andando para o lado positivo, só muda a massa. Mas a massa não entra na brincadeira aqui. Então, em particular, mudaria aqui a força, né? Magnética para cima, elétrica para baixo. E aí, se V é maior que E sobre B, significa que a força magnética ganha da força elétrica. Então, a partícula vai se curvar para baixo. Ela vai vir para cá. Nos dois casos, ela vai bater. Tudo bem? São coisas que vocês precisam saber. E aqui tem a parte que vocês, eu sei que já estudaram, mas que não tem exercícios na lista de exercícios. Então, para isso, foi criada uma nova lista de exercícios complementar, certo? Ela não vale nota, não é para entregar, mas é para vocês fazerem, para estudarem para a prova. Então, suponha que eu tenho agora um condutor carregado, tipo um fio com seção transversal, por onde passa uma corrente. O que é uma corrente? Uma corrente é um negócio que transporta elétrons. Então, eu vou chamar corrente de Q dt, arq 0, onde Q é a carga que cruza uma seção transversal aqui. Eu vou escrever V igual a ds dt. V é a velocidadezinha da partícula em cada instante aqui. Então, eu vou ter que o meu diferencial de força associado a um dqzinho, ele é dq. Isso aqui é uma dedução não muito rigorosa, mas eu vou fazer assim. É dq que multiplica ds dt, né? V ds dt, vetor B. E aqui eu vou fazer o que não é muito rigoroso, mas eu vou passar o dt para cá, né? Porque vai ficar bonitinho. Isso aqui vai ser dq dt, né? Que multiplica ds. Tem maneiras mais rigorosas de se fazer isso, mas a ideia é essa. Que é igual a I ds vetor B. Então, meu diferencial de força magnética sobre um pedacinho ds aqui, vocês acompanharam a conta? Sobre um pedacinho ds é I, aqui df, igual a corrente, que é constante, ds vetor B. Então, a força total que vai agir sobre o meu fio ou o meu condutor que passa a corrente, a força total sobre o condutor vai ser I, que é a mesma integral de linha de A até B, onde aqui é A e aqui no final é B, de ds vetor B. Certo? Essa aqui é a dedução não muito formal de como se faz para calcular a força magnética sobre um condutor transportando corrente. Tudo bem, gente? Tudo bem. Então, para um condutor, então agora a parte interessante, para um condutor
retilíneo, eu vou calcular essa integral sobre uma reta. Então, eu vou dizer que FB é igual a IL vetor B, onde L é um comprimento orientado, né? Módulo de L igual a L, então um fio reto. Eu posso fazer fios retos aqui, porque o negócio me permite, né? Um fio reto. Esse comprimento aqui, opa, é L, L grande. Aqui passa uma corrente I. Então, eu vou chamar o vetor L, né? Então, o vetor L, o versorzinho L, vai estar apontado para cá. Então, L vai ser um vetor que tem um vetor com unidade de comprimento, vai ter o tamanho dele vai ser L, e ele vai estar apontando no sentido da corrente. E L aponta no sentido de I. Então vamos lá, vamos resolver um exemplo. Eu sei que um fio cuja massa por unidade de comprimento é lambda transporta uma corrente de 2 amperes horizontalmente na direção J. Tanto faz a direção. Eu estou chamando de J. Então, quais são? A orientação, e B, o módulo do campo magnético mínimo necessário para manter o fio levantado, certo? Tem um fio, eu vou fazer de outra cor para não confundir com o negócio. Tem um fio que tem uma densidade de carga lambda maior que zero, que é positivo, né? Massa por unidade de comprimento. Tem o fio e então eu tenho uma força-peso agindo aqui. Eu tenho uma força-peso. Então a força-peso vai. Então, e eu estou chamando essa direção aqui de J. Direção J. Vou colocar um sisteminha de eixos aqui. E J. K. Se eu soltar o fio, ele cai. Tem uma força-peso. Que é mg, onde enfim, depende do tamanho do fio. Então a pergunta é, qual que é a força magnética sobre o fio que eu preciso fazer? Para onde que eu coloco o meu campo magnético? E qual o valor dele para que esse fio fique suspenso, para que ele fique flutuando, né? O mínimo, porque aí se fizer maior ele vai sair voando. Então, como é que eu faço isso? Eu vou calcular a força-peso e a força magnética sobre o fio, dado um campo B. Então, para um pedaço de fio de comprimento L, eu sei que o peso vai ser a massa do fio vezes o campo gravitacional, que é lambda, não. Lambda LG, certo? E a força magnética é IL vetor B. Também, né? E L está na direção J, né? Então isso aqui é ILJ vetor B. Então, muito bem. Então, a gente quer que a força magnética esteja para cima, certo? Queremos que J, vetor B, seja igual a B na K, certo? A direção K. B está para cima.
E eu sei que para que isso aconteça, né? Eu sei que I vetor J é K. Então, J vetor I é menos K. Mas eu quero B. Então, J vetor I vai ser menos K. Então, se eu escrever B, isso aqui me implica que B, campo magnético B, ele é igual a menos Bzão na I. Porque J vetor menos vetor B vai ser menos I vetor J. Esse I cancela com essa, sobra B e vetor J, que é igual a K. B na K. Então, com isso, eu sei eu sei a direção de B, né? B tem que estar para cá. Tem que estar na direção I. Pelo equilíbrio de forças. O fio ficará suspenso se peso igual a força magnética, certo? Então, isso aqui vai me implicar que lambda LG é igual a I LB, né? E aí, olha que legal, o L se cancela. Implicar que B... Ou seja, isso aqui depende só como o enunciado fala. O enunciado não te dá o tamanho do fio. Só que tudo depende de L. Então, isso aqui... Então, vai depender só da densidade linear de massa. Da densidade linear de massa, certo? Gramas por centímetro. Então, B, ele é lambda G dividido por I, certo? Que é igual a 0,45 Tesla. Nessa lista extra que vocês vão estudar para a prova, tem que fazer exercícios desse tipo. Vocês têm que ver forças sobre condutores carregando corrente. Então, aqui tem uma corrente, né, passando aqui. Aqui tem uma corrente passando por aqui. Vou desenhar de verde. Aqui tem uma corrente I. Então, se aqui passa a corrente, tem uma força agindo sobre esse fio. E essa força, se eu encontrar um campo suficientemente grande, certo? Isso aqui é um campo grande. Faz com que eu consiga suspender um fio contra a gravidade. Eu não me lembro agora quem foi, se eu não me engano, foi o próprio Tesla, não me lembro quem foi, ou se foi o Ørsted. Fez uma experiência em que ele suspendia sapinhos. Ele tinha uma espira, né? Ele põe um campo magnético numa espira, ou seja, põe uma espira para rodar, essa espira ela suspendia, e de alguma maneira ele conseguia suspender sapinhos. Eu não me lembro como, mas dá um Google. É uma história interessante. Vamos lá. Então agora estamos terminando a aula. Vocês estão me entendendo, gente? A força magnética, eu estou supondo que vocês já viram as lições do Moodle, certo? A força magnética, ela empurra a coisa, é uma força que age, né? Uma força que age sobre translação do fio. A força magnética aqui, ela faz com que o fio tenha um movimento translacional. Mas vocês viram em mecânica que existe uma coisa que é o torque. O que é o torque? Se eu pego uma espira aqui,
Pego, uma espira aqui, que é uma espira. Uma espira, eu estou chamando de espira, um fio, um condutor fechado, né? Que sai do ponto e liga nele mesmo, tipo um anel ou um quadradinho, que passa uma corrente, que permite que passe uma corrente nele e que seja plano. Ele está contido num plano, né? Ele não é um negócio assim. Eu não sei desenhar para fora do plano, mas ele é um negócio que está contido em um plano. Isso eu estou chamando de espira. E vou falar que a gente viu porque vocês já viram. Vimos que o torque sobre a espira é mi vetor B, onde mi e A é o chamado momento de dipolo magnético. Momento de dipolo. Vocês têm que vir para cá já tendo assistido as lições do Moodle, certo? Magnético da espira. E A é a área orientada, ou seja, módulo de A é a área, como é que chama? Envolta pela espira, né? Porque ela é planar, fechada, então ela define uma área. E ela aponta, ou seja, é um vetorzinho que aponta na direção dada pela regra da mão direita. Desenho, porque a gente está online, então a gente não consegue mexer a mão direita, porque espelha, a câmera espelha. Então, o que a minha mão direita aparece para vocês como esquerdo. Mas essa ideia que tem aqui, ó. Eu tenho uma espira, passo uma corrente I. Se a corrente I passa para cá, eu percorro os meus dedos como se esse dedo aqui fosse a corrente, né? Eu percorro os dedos com a corrente, na direção da corrente. E o meu dedão vai me dar o momento de dipolo magnético, ou a área, ou a orientação da área, né? O dedão vai me dar a orientação da área, ou o meu momento de dipolo magnético. Então, o que eu tenho que saber é que o torque sobre a espira é mi vetor B, onde mi, o momento de dipolo magnético, é I vezes A. Tem módulo corrente vezes área, aponta na direção ortogonal à espira e no sentido dado pela corrente pela regra da mão direita. Tá? Tá. Então é isso. É só resolver. Olha só, suponha agora que eu tenho uma bobina com 100 voltas, N voltas. Então eu não tenho mais uma. Eu tenho uma bobina, é um fio enrolado quadradamente 100 vezes. Bem apertada significa que eu posso considerar isso sempre tendo a mesma. Bem apertada quer dizer que está muito junto. Eu posso considerar que a dimensão é a mesma, né? Que eles estão no mesmo plano. Quer dizer que eu posso aproximar isso como estando em um plano só. Onde aqui A é 0,4 metros, aqui B é 0,3 metros. Ela está fixada no eixo Y e seu plano forma um ângulo de 30 graus com o eixo X. Então, qual é o módulo do torque exercido na bobina por um campo magnético uniforme, orientado no sentido do eixo X, quando a corrente for I igual a 1,20 amperes na direção
mostrada, ou seja, eu tenho uma corrente que percorre o fio dessa maneira, eu tenho um campo magnético que não está paralelo à minha corrente, a minha espira, ele faz um ângulo com a minha espira. E a pergunta é, qual é o módulo do torque exercido? O módulo do torque é μ vetor B, né? E depois, qual a direção esperada da rotação da bobina? Vamos lá. Eu tenho aqui o meu módulo, o torque, vai ser μ vetor B. E quem é μ? É o momento de dipolo magnético da espira. Mas eu tenho N voltas. Tenho N voltas. Então, eu vou chamar isso aqui μ de N voltas. Ou seja, N espirinhas. Vai ser N vezes, né? Porque o torque vai agir em cada uma delas, o campo magnético vai agir em cada uma delas, em cada uma vai ter uma força, que é N vezes o μ de uma espira. Vetor B. Em outras palavras, é como se a corrente aqui fosse multiplicada por N. A corrente em uma espira, se eu tenho N fios aqui com a mesma corrente, a corrente é multiplicada por N. A corrente total. Então vai ser N que multiplica μ de uma espira vetor B. Certo? E μ de uma espira, agora sim, é corrente vezes a área orientada. É corrente, a área é A vezes B, e vai estar numa direção, que eu vou chamar de U. E presta atenção, gente, a corrente, a área está perpendicular à espira. Então, a direção U é uma direção, aqui vou ter o vetor A, que ele está no plano aqui, né? Ele está no plano XZ, mas ele faz um ângulo de 90 graus com a espira. Então, em particular, ele não faz um ângulo θ com o campo magnético. O campo magnético está no eixo X, ele vai fazer um ângulo que é π menos θ com o meu campo magnético. Certo? Então, eu posso calcular agora meu torque. Então, o módulo do torque vai ser N I AB, não é IAB, é I vezes A vezes Bzinho vezes o Bzão vezes o seno de θ. Mas não é mais θ. É o seno do ângulo entre o meu momento de dipolo magnético e o campo magnético, que não é θ, é seno de π menos θ. Seno de π menos θ. Certo? Está resolvido. Esse é o módulo do torque. Que é aproximadamente 9,98, se você substituir os números, newton vezes metro. Que a torque é força vezes distância. O meu vetorzinho torque, ele vai ser então NI AB seno de π menos θ, né? Ele vai ser, então, ele está o A aqui no plano XZ. Embora eu esteja desenhando aqui, ele está no plano XZ, perpendicular à espira. E o meu B também está no plano XZ, está no eixo X. Então, o meu torque tem que estar no Y, certo? O meu torque é perpendicular ao momento magnético e ao campo magnético. Então, ele está na direção Y. Mas vamos lá. Então, ele é μ vetor B. O μ está na direção azul aqui.
o B está na direção X. Se eu faço mi vetor B ou A vetor B, né, vai me dar um negócio para baixo aqui, né? Então, se dá um negócio para baixo e tudo aqui é positivo, o meu torque, vetor torque, é menos esse negócio. Muito bem. Então a pergunta é: qual é a direção esperada da rotação da bobina? Se o torque está para baixo, a coisa roda na direção de θ crescente, certo? Se o torque está para baixo, ele vai induzir uma rotação nessa direção. Então, certo? É isso que o torque faz. Você vai andar com a mão direita. Então, a bobina. Bobina é um conjunto de espiras, certo? Rodará no sentido horário. Eu tenho que definir o que é sentido horário, certo? Quando vista de cima. Aí vocês fazem um exercício de abstração, certo? Se eu olhar aqui de cima, se eu tiver um olho aqui de cima, se eu tiver um observador aqui olhando o que está acontecendo, o horário para ele olha para baixo. Olha, todo mundo olha para baixo. Agora desenha o horário para baixo. E agora finge que está olhando para baixo aqui na espira. Desenha o horário para baixo na espira. Você vai ver que o horário para baixo na espira é esse daqui. Então, em outras palavras, quando o θ cresce, né? Θ o que é θ? É o ângulo com o eixo X. Então, direção, ou sentido, né? Sentido de θ crescente. Vocês entenderam o procedimento? Isso aqui é um exercício, certo? Mas é a ideia de resolver outros exercícios também de torque em espiras. Eu só queria fazer agora um último, que é o seguinte: calcular a energia potencial de um sistema de polo campo magnético. Tem o Mi sobre um campo B. Então, espira percorrida por corrente com momento de polo magnético Mi é colocado em um campo magnético uniforme B, com seu momento fazendo um ângulo θ com o campo. Com a escolha arbitrária de U igual a zero, para θ igual a 90 graus, demonstra que a energia potencial do sistema de polo-campo é U dado por menos Mi escalar B. Então, até 90 graus, aqui sub 2. Eu errei no meu negocinho aqui, mas a resposta não muda. A resposta muda, eu fiz certo. E a resposta já, então eu me confundi. E agora estou me corrigindo, certo? Vocês não sabem o que eu vou falar. Mas agora eu vou falar certo. O torque é Mi vetor B. Então, eu sei que o trabalho
do meu campo magnético de levar de π sobre 2 até θ, né, o torque ele gira. Então, é como se o campo magnético estivesse realizando trabalho sobre o meu sistema para que ele gire. E eu sei, a gente define energia potencial dessa maneira. Que a energia potencial vai ser menos o trabalho realizado pelo campo magnético. Assim como no caso de campo elétrico, a energia potencial era menos o trabalho realizado pelo campo elétrico de levar de um lugar para outro. Então, eu sei que meu dW, se eu vou fazer um desenho aqui, ó. Então, aqui eu tenho Mi, aqui eu tenho B, certo? Se Mi tá para cá e B tá para cá, né? Mi vetor B. Eu errei todos os sentidos da coisa aqui. Mas não importa. Mi vetor B vai me dar um torque que está para dentro da lousa, certo? Xzinho significa que o torque está para dentro da lousa. Certo? Agora, o θ, ele é um ângulo θ que faz com o campo. Então, aqui tem um ângulo θ com o campo. Certo? Tem um ângulo θ com o campo. Então, o ângulo θ aumenta nessa direção, certo? Então, eu vou associar um dθ. O dθ, eu vou chamar de dθ. É como se fosse uma velocidade angular. Ele está na direção de θ apontando. Se você andar com a regra da mão direita, pela regra da mão direita na direção de θ, o meu dθ, vocês viram isso em mecânica, eu imagino. Se eu ando na direção de θ, o dθ, ele vai estar para fora. Ele é onde está o meu. Vocês viram isso talvez em movimento rotacional de corpos rígidos. O meu dθ, ele está na direção aqui de. Como é que fala? Eu vou com a mão direita na direção do θ, né? Θ crescente. O dθ está no dedão. Então eu tenho que o meu U vai ser menos W, que vai de π sobre 2. Θ vai ser a integral, menos, né? A integral de π sobre 2 até θ de tal escalar dθ. Essa é a maneira de se calcular. Porque isso vem do fato de que é como se fosse um F escalar dr. A dimensão é a mesma, certo? Então é como se fosse um F escalar dr, tal escalar dθ, onde isso daqui é para rotação, para quando você tem um torque, sendo sua energia potencial, então vai ser igual menos a integral de π sobre 2 θ de mi vetor B. Quem é mi vetor B? É mi B. Mi vetor B é mi B seno de θ. Dθ.
Mas notem que aí agora eu tenho esse aqui, menos μb seno de θ de θ, certo? Porque tal escalar de θ menor que zero. Um está para dentro, outro está para fora. Então, o U vai ser integral de... Então, eu vou tirar um μb daqui, μb, integral de π sobre 2 até θ, e seno de θ de θ. E a integral de seno é menos cosseno. Então, isso aqui é menos μb cosseno de θ de π sobre 2 até θ. Cosseno de π sobre 2 é zero. Então, U é igual a menos μb cosseno de θ. Então, a gente encontrou uma expressão que está no livro, só que só para mostrar que é verdade. A energia potencial do sistema é menos μb cosseno de θ. Certo, gente? Perguntas? Ah, não. Não acabou, certo? O vermelhinho que eu coloco é só quando acaba. μb cosseno de θ é mi escalar b, certo? Por quê? Porque é. Porque essa mi e b são vetores. Eu posso escrever, então, que U é igual a menos mi escalar b. E agora eu posso colocar o vermelhinho. Certo, gente? Essa é a energia potencial associada ao... Qual que é a vantagem de fazer energia potencial? É você poder fazer conservação de energia e obter coisas que nem a gente fez com o potencial elétrico em termos de conservação de energia. Tudo bem? Então, tudo bem.